E aí, tudo bem? Se você começou a investir agora, por esses tempos, se você começou a assistir vídeos, ler, estudar sobre o assunto de investimento na Bolsa de Valores, com certeza você ouviu um termo chamado de reserva de emergência. O que é essa reserva de emergência? Se você já sabe o que é, peço para você adiantar o vídeo. Se não, se quiser ficar também, em um minuto vou explicar para você o que é reserva de emergência. Reserva de emergência é aquele valor que você deixa numa renda fixa, não com o objetivo de ganhar, de lucrar, de aumentar o seu patrimônio, mas simplesmente, se tiver alguma emergência, você resgata esse dinheiro. Hoje no mercado existe aplicações que você, em menos de meia hora, você consegue resgatar o dinheiro, fazer a liquidação. Ou seja, você está vivendo no seu dia a dia e de repente acontece algum imprevisto, você tem então aquele valor. Sei lá, de repente fura o pneu do carro, o chuveiro não funciona, ou de repente uma coisa mais séria, você perde o seu emprego, aí você, o que você faz? Você usa essa reserva de emergência, você não precisa mexer nos seus ativos, você não precisa vender uma ação, você não precisa vender um fundo imobiliário. Eu falo ação, fundo imobiliário, porque é a maioria, o ativo que a maioria conhece, que costumeiramente as pessoas compra esse ativo. Mas por que isso? Porque as ações, ela não tem, você não recebe o dinheiro na sua conta automático, simultâneo. Ou seja, se você vender uma ação, a gente chama de D+2 ou D+3. Você vende, por exemplo, na segunda-feira, você vai ter o dinheiro na quarta-feira. Então, de repente, quebrou seu óculos. Você não vai esperar ter quarta-feira se você precisa. De repente, furou o pneu. Você não vai esperar ter quarta-feira, vender uma ação, esperar 2, 3 dias para você ter o dinheiro para você mandar consertar o pneu. Então, reserva de emergência é exatamente isso. É uma reserva que você deixa com o objetivo, se acontecer uma emergência, você vai lá e resgata o dinheiro. Viu? Deu um minuto aí na explicação. Quando eu comecei a investir, realmente há 3 anos atrás, eu comecei a investir, comecei a estudar, e lá eu realmente pensei em montar a minha reserva de emergência. E tanto eu ouvi as pessoas dizerem aqui no YouTube e outros lugares que é importante ter a reserva de emergência, por isso, por aquilo lá, eu fui convencido a fazer a minha reserva de emergência. Depois eu acabei desistindo, peguei todo o valor que tinha lá na reserva de emergência e comecei então a investir em ações. Eu posso dizer para você aí em algum vídeo, se você quiser, deixe no comentário quais são as minhas ações atualmente. Bom, segundo essas pessoas, você já deve ter ouvido, reserva de emergência você tem que deixar aquele valor lá, um valor total, ou seja, de 6 meses. Seria da seguinte forma, você perde o emprego e você, ao invés de vender as suas ações, você começa a usar essa reserva de emergência durante 6 meses. Há quem diga que, em vez de ser 6 meses, teria que ser 1 ano, ou seja, 12 meses. Eu acho isso um absurdo, mas cada um é cada um. Vamos lá, por que eu não tenho mais reserva de emergência? Vamos pensar assim, ó. Se eu tenho um gasto, você tem um gasto se uma pessoa começa a investir, ele tem um gasto de 5 mil por mês. Eu estou colocando esse valor porque fica mais fácil calcular. Lembrando que eu não sou bom em matemática, para você investir na Bolsa de Valores, isso que é interessante, sabe? Existem algumas mistificações, uma delas é reserva de emergência, outra é você ter muito dinheiro para investir na Bolsa, você vai ver que não precisa. Outro, você tem que ser um ótimo, tem que entender de matemática, de cálculo. Eu não entendo muito disso, mas eu invisto na Bolsa e, modesta parte, minha carteira está com uma boa rentabilidade. Bom, você precisa então, se você vai trabalhar com 6 meses, você vai começar a investir, formar sua reserva de emergência em 6 meses. Se você gasta 5 mil, então seria 5 mil, o valor que você gasta, vezes 6 meses, que daria 30 mil reais. Então isso quer dizer que você começaria a poupar, a investir, fazer os seus aportes, e quando você chegar a 30 mil reais, ou seja, 6 meses de reserva de emergência, você pega e começa a investir em ações e outros títulos. Ou quem faz essa defesa de que não é 6 meses, é 12 meses, então você teria aqui 12 vezes 5, igual, eu inverti, aqui é meses e agora aqui que é aqui é o total que você vai gastar no mês e aqui eu coloquei, tá bom? Mas se você então precisa de 12 meses vezes 5, que é o valor que você gasta durante o mês,
então você precisa de 60 mil. Bom, vamos lá. Primeira coisa, vamos pensar assim, ó, pensa comigo. Vamos dizer que você é um investidor que começou igual eu. Comecei há 3 anos atrás e eu comecei com 3 cotas do fundo imobiliário. Eu comecei com 30 e poucos reais. Aí, já imaginou você investir 300 reais por mês ou 500 reais por mês, mesmo que seja 1.000 reais por mês? Até você chegar, montar a sua reserva de emergência, vai demorar um tempo considerável. No caso aqui, 30 meses. E no caso aqui, 60 meses, no caso se você colocar 1.000 reais por mês. Se você colocar 500 reais por mês, então demoraria 60 meses, 5 anos, ou 120 meses, só para você montar a sua reserva de emergência. Aí você fica tranquilo, aí não tem problema nenhum, você agora vai começar a investir na bolsa. Porque você não pode, essa ideia, você não pode vender as suas ações para você pegar o valor e resolver alguma emergência. Então você precisa 60 meses. Você percebe que o tempo, você já deve estar percebendo que alguma coisa aí não fecha. No início, para mim, tranquilo, eu comecei a montar a minha reserva de emergência, porque para mim fazia sentido. Hoje, atualmente, não faz mais sentido. Por que não faz sentido? Vamos lá. Primeira coisa. O primeiro motivo é a questão da rentabilidade. Então, primeiro, a rentabilidade. O primeiro motivo para mim é exatamente isso, a questão da rentabilidade. Hoje, mais que certo, olhando a minha carteira, eu consigo provar, pelo menos para a minha pessoa, que se eu deixasse os meus 30 mil ou os meus 60 mil na reserva de emergência, numa aplicação em que eu pudesse resgatar instantaneamente, ela jamais conseguiria ter a rentabilidade das minhas ações. Só você pesquisar aí no Google, vou deixar um link para você pesquisar, você clica e vê um texto aí onde tem as 10 ações que mais que pagaram dividendos e que tiveram rentabilidade o ano passado. Se você tivesse desses 10 mil, se você distribuísse em partes iguais entre 10 empresas, e se fosse uma empresa ou 2 empresas, vou colocar 2, tivesse no meio dessas 10, você teria maior rentabilidade do que deixasse o dinheiro aplicado no fundo de emergência. Eu vou repetir porque eu acho que eu não consegui ser claro. Se você pegar esse valor aqui, tanto 30 mil ou 60 mil, e dividisse em partes iguais entre 10 empresas, e dessas 10 empresas tivesse 2, ou pelo menos uma empresa entre as 10 que mais cresceram o ano passado, o seu valor teria mais rendimento que você deixasse o dinheiro ali aplicado na renda fixa. É interessante, eu não quero demonstrar esse cálculo aqui, mas se você quiser, eu posso gravar um vídeo especificamente sobre isso. O segundo motivo é a questão da diversificação. É interessante porque vários vídeos de pessoas que realmente defendem a reserva de emergência, ele fala da importância da diversificação. Agora, pensa comigo assim, se você demorou 6 meses e começou a aplicar, foi lá, aplicou 1.000 reais, 300 reais, foi aplicando, até você chegar o total de 30 mil ou de 60 mil colocado ali na sua reserva de emergência. Aí você começa agora comprar ações, ou seja, agora sim você vai começar a investir. Então pensa bem, você investe 30, 500 reais ou 1.000 reais por mês. Vamos dizer que você investe 1.000 reais. Vou colocar aqui em cima, tá? Esse aqui vai estar aqui, ó. Você investe 1.000 reais. 1.000 reais em ações, né? Então você tem 1.000 reais em ações ou em fundo imobiliário. E por outro lado, você tem 30 mil ou 60 mil aplicado na sua reserva de emergência. Você vê que aqui não tem diversificação. Você concentrou o seu patrimônio de 30 mil em um tipo de ativo, que seria renda fixa, na sua reserva de emergência, e por outro lado você tem 1.000 reais investido em 2, 3, 4 ações. Ou seja, você não teve diversificação.
A grande pergunta nessa altura do campeonato, a grande pergunta nessa altura do vídeo, e aí nós vamos para o terceiro e último motivo, que é assim, mas você pergunta para mim assim, ó, você tem todo o seu capital investido, todo o seu patrimônio investido em ações, é o que eu tenho atualmente, tudo está investido em ações, e não é muitas ações. Eu posso gravar um vídeo falando com vocês sobre essa questão de diversificação. Atualmente eu tenho apenas 8 ações e invisto mais em 5 ações. A minha concentração são em 5 ações. Posso gravar um vídeo falando sobre isso, porque que eu invisto em poucas ações. Mas vamos lá. Você então pergunta, mas e se acontecer alguma coisa? Se o pneu do carro furar? Primeiro, eu não tenho carro, então não tem esse problema. Mas vamos lá, o chuveiro, ou de repente seu óculos, ou a coroa do dente caiu, aconteceu algum problema e você precisa então do valor. Você vai vender as suas ações? Aqui é uma coisa importante você entender. Aí você fala assim, você vai vender então uma ação, e aquela ação que de repente você quer que esteja na sua carteira. E o pior ainda, você pode pensar assim, olha, no momento que você vai vender aquela ação, as ações estão em baixa, ou seja, está abaixo do preço médio, você pagou, sei lá, R$10, e agora aconteceu alguma coisa, você precisa vender as suas ações e ela está R$9, R$8, você vai perder dinheiro. Então, presta atenção. Eu fiz um vídeo recentemente, um vídeo que talvez seja um dos vídeos mais importantes aí nos últimos tempos, falando como que eu compro as ações. E essa forma de eu comprar as ações fazem com que dificilmente acontece que todas as ações da minha carteira estejam no vermelho, esteja abaixo do preço médio. A maioria sempre fica acima do preço médio. Mas aí você pode me argumentar, mas você vai vender as suas ações, ações que você quer por longo tempo, e se você perder o emprego e ficar essa questão aqui de 6 meses a 1 ano? Aí, vem aqui comigo. Se você começou a investir, se você começou a estudar sobre o mercado financeiro, sobre aumentar seu patrimônio, com certeza você já ouviu falar que você não pode ter apenas uma fonte de renda. Isso é muito arriscado. Então vamos pensar assim, que porque algum motivo eu perco a minha fonte de renda, eu estou trabalhando na escola, tal, acontece algum problema, eu resolvo não trabalhar mais na escola, acontece alguma coisa, enfim, e eu perco então essa fonte de renda. Eu não vou ficar 6 meses gastando a reserva de emergência ou vendendo as ações para pagar os meus custos, as minhas despesas durante o mês. Eu vou me mexer. Eu vou vender alguma coisa, eu vou produzir algum material, eu vou dar aula particular, eu vou passear com o cachorro para ganhar dinheiro, eu vou fazer alguma coisa. Ou seja, eu não posso, se eu quero aumentar o meu patrimônio, eu não posso ter apenas uma fonte de renda. Se eu perder as aulas, é claro que eu vou conseguir outra coisa, mas além disso eu vou concentrar mais tempo nas outras atividades que também geram renda. Então, por esse motivo, eu não me preocupo, de repente, perder, então, o meu emprego durante 1 ano, 2 anos. Além do mais, se você perder o emprego, você não conseguir voltar no mercado de trabalho durante esse tempo aqui, olha, meu querido, vai fazer outra coisa. Eu estou brincando, eu falo assim dessa forma, talvez seja meio chocante, mas é exatamente isso. Se você perdeu o emprego e você quer voltar nessa mesma função, será que realmente é uma boa coisa você ficar 6 meses tentando voltar? Mas o principal motivo, e é o terceiro motivo, que eu não tenho reserva de emergência, então aqui o terceiro, acho que aparece ali, é a facilidade que hoje em dia nós temos créditos. E aqui eu estou falando especificamente dos cartões de crédito, ou seja, se acontece algum imprevisto, use o cartão de crédito e corra atrás para chegar no final então do mês, quando vencer a fatura, eu consigo pagar. Caso aconteça que eu não consigo gerar esse dinheiro de outras formas, aí sim eu vendo parte das minhas ações e faço então
cubro essa dívida. Então é dessa forma que eu estou fazendo. Se você faz diferente, se você tem alguma dúvida, se você acredita que não é esse o caminho, deixa aí nos comentários que nós podemos trocar uma ideia, que eu acho que isso é que ajuda aqui no nosso crescimento. De repente você faz do jeito, eu faço do outro, eu contribuo aí com algumas ideias, algumas informações e vice-versa, você também contribui, tá bom? Deixa nos comentários, se inscreva no canal e aqui em 4 anos, R$1 milhão. Um forte abraço, até a próxima, fui, tchau!